Boa noite! Boa noite, família! Que bom nós termos um programa para falarmos de realidades da família. Como nós precisamos disso? Obrigada a você que é sócio, que está promovendo essa oportunidade de tantos serem informados com essas temáticas importantes sobre a realidade familiar. E hoje nós vamos falar de um tema que tem muito a ver com você que tem filho, que está aí vivenciando esse período escolar. E o nosso tema é a presença dos pais no estudo dos filhos. Acho que é importante você começar a entender o quanto que você é importante na vida do seu filho, nesse momento, na etapa da vida dele. Ele necessita demais da sua presença. É isso mesmo, João Carlos. O pai precisa conhecer o filho para poder ajudá-lo. E nós vamos conversar então sobre isso. E você em casa que quer participar conosco desse programa, você pode nos enviar também sugestões, pode colocar para nós aí alguma situação que você tem vivido e que pode ser tema do nosso programa. Verdade. E entre tantas situações que você pode participar conosco, através dos nossos endereços. Nós temos então o nosso e-mail, minhafamilia@cançãonova.com. E nós temos também o nosso Facebook. O nosso Facebook é facebook.com/TV Canção Nova. Facinho, e aí você pode entrar em contato, você pode dar sugestões e tantas outras coisas, ideias, falar sobre você, sobre a sua vida, o que você precisa, sugestão que você tem, também pedido de ajuda, que aí a gente vai dar, se Deus quiser, um bom direcionamento, tá bom? Então vamos iniciar com essa conversa, com esse bate-papo, João Carlos? Vamos sim, querida. Olha, é muito importante tomarmos consciência da importância dos pais, porque o que nós temos dito, né? Que a família, ela garante o bem-estar afetivo, garante o bem-estar material, tá? Mas também garante o bem-estar intelectual do filho, a presença da família, entendeu? Por isso que eu acho que é importante, muito importante, os pais estarem atentos a isso daí. Agora, qual filho, né? Que tipo de filho? Nós podemos tentar agora começar a conversar sobre isso daí, né, Luísa? Porque às vezes nós assustamos, né? Às vezes nós não conseguimos entender melhor como que é o nosso filho. E ele vai se mostrar realmente quem ele é, vai ser na escola. Nós vamos descobrir o nosso filho na escola, né? Isso. Ele se mostra até mais cedo um pouquinho, João Carlos, porque é importante a gente conversar no início desse programa, porque esse conhecimento sobre o filho, quem é o filho, ele parte primeiro da gente conhecer também algumas dificuldades que o filho pode ter. E que de repente você tem cobrado o seu filho, você tem exigido aquilo que na verdade ele não pode dar. Né? Então nós temos, por exemplo, os vários transtornos que pode acontecer. E esse transtorno que pode acontecer são variados. Por exemplo, primeiro, não é um transtorno, mas é uma classificação que hoje existe para a gente compreender sobre o filho, sobre a capacidade intelectual. De repente, o seu filho tem uma capacidade intelectual na média, né? Que 75% da população tem uma capacidade intelectual classificada na média. É uma boa capacidade. Mas se você começa a exigir um excesso do seu filho para que ele tenha um desempenho superior ou muito superior, você vai perceber que ele talvez não vai dar conta. Ele não vai dar conta dessa realidade. É verdade. E essa exigência pode causar outros transtornos emocionais. Por exemplo, ele pode entrar em depressão porque ele não está respondendo correspondendo também aquilo que o pai quer. Há um processo de ansiedade porque ele não está conseguindo ter aquilo que os pais desejam. Por isso os pais têm que acompanhar para saber de verdade a capacidade do filho. E a gente exige, na verdade, na questão do estudo, aquilo do melhor que o filho pode dar, aquilo que ele consegue dar. Além dessa capacidade intelectual, que é uma capacidade global que a pessoa tem, talvez o seu filho pode ter uma dificuldade que não seja global, mas seja específica. O que é isso? Ele pode ter uma dificuldade apenas de atenção. Ele pode ter uma dificuldade apenas de memória. Ele pode ter uma dificuldade outra, né? Então, essas especificidades, nós chamamos, na verdade, de cognição. Essas cognições podem estar prejudicadas com uma dificuldade maior e que pode ocasionar uma dificuldade acadêmica. Existe um transtorno, por exemplo, que é chamado de transtorno do déficit de atenção
e hiperatividade, que talvez você em casa já conheça bastante, porque tem sido muito falado, as mídias, né, e todos esses meios têm falado muito do TDAH. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E esse transtorno, ele compreende uma dificuldade, ele é neurobiológico, então você não tem culpa do seu filho ter esse transtorno. E nem ele mesmo, né, Luiz? Nem ele mesmo, porque muitos deles são taxados como preguiçosos, como aqueles que não querem nada com a vida, mas na verdade é uma dificuldade, isso não é uma invenção humana, tá? Não é algo que nós criamos. Na verdade, ele existe porque as crianças têm dificuldades. Nós temos uma filha que tem dificuldade de atenção e nós acompanhamos, por isso é importante você acompanhar, porque nós descobrimos isso a tempo. E a nossa filha está sofrendo muito menos do que muitos sofrem porque não são compreendidos, nem pelos pais e nem pela sociedade. Então, ela tem uma dificuldade de atenção, ela não consegue se concentrar. E como consequência, quer dizer, secundariamente, ela não consegue aprender como os demais. Então, esse é um transtorno. Nós temos outros transtornos que são específicos dentro dos conteúdos acadêmicos. Por exemplo, transtornos específicos de leitura, né, que a gente chamava de dislexia, a gente dá esse nome de dislexia. Né, alguns livros trazem esse nome de dislexia. É um transtorno específico de leitura. A pessoa não consegue decodificar muito bem as palavras na hora de ler. Ela lê com pouca fluência e ela não consegue depois interpretar esse texto. Nós temos outros tipos de transtornos que são do cálculo. Transtorno específico do cálculo, descalculia, alguns livros trazem isso. E aí a criança, ela tem dificuldade de fazer cálculos. Ela tem dificuldade de entender essa abstração que é a matemática. Ela tem dificuldade disso. E aí ela tem prejuízo acadêmico por causa disso. Também nós temos outras dificuldades, que é quanto ao grafismo. Muitos erros, a dislexia está muito ligada a isso também. Normalmente, quando tem o transtorno específico de leitura, ela tem uma dificuldade também na escrita. Nós temos outros transtornos, João Carlos, que são do neurodesenvolvimento. Esse, por exemplo, TDAH, hoje é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós temos transtornos, por exemplo, da linguagem. Nós temos um transtorno, por exemplo, que é do espectro autista, que hoje nós chamamos de espectro autista, em que a criança ela tem uma dificuldade de relacionamento social e entre tantas outras dificuldades que vão acabar dificultando a vida acadêmica dele, né? Ou não. Agora, ele vai deixar de ser alguém na vida? Aí é que tá. É porque a sociedade hoje entende que o filho, muitas vezes, para ele ser valorizado, ele tem que ter uma vida acadêmica bem-sucedida, por causa do rendimento. E porque estão falando, né, e porque a sociedade fala que o que importa hoje é o dinheiro, é o quanto se ganha. Dificilmente, eu vou falar uma coisa aqui, às vezes é assustador, mas nós estamos recebendo no nosso consultório hoje a maioria de pessoas que querem ser médicos. Me perdoe falar isso aqui, em frente às câmeras, mas a gente quase não precisa fazer uma orientação vocacional mais. Precisa no profissional, sentido, né? Uma orientação profissional. Nós precisamos sim. Eles mais que não buscam quase, com uma certeza absoluta, mas muitos nós percebemos que não querem a medicina. Mas eles querem a questão da possibilidade que a medicina vai dar de sustentação para uma vida financeira. Então, isso é sério. Alguns sim, João Carlos, ainda tem com certeza, tem um chamado, tem toda sim. essa vocação de ser, né? E realmente se veem como médico. Mas a exigência acadêmica hoje que está acontecendo acaba influenciando nos pais, que, ora, eles acompanham, não sabem que isso existe e há uma sobrecarga, um sobrepeso sobre o filho, numa exigência tamanha que talvez eles não tenham condição de ter. Eu exijo que meu filho seja superdotado, mas ele tem uma inteligência média. Poxa, é seu filho, ame, né? Porque ele vai ser o melhor que ele pode ser. E o importante é a gente também entender que o ponto de partida não é o externo, o que o externo está demandando. O ponto de partida é o filho. É isso que o pai tem que ter noção. O meu ponto de partida é o meu próprio filho. Eu preciso de entender o meu filho, de onde que ele está, que lugar que ele está. E o que ele tem para poder dar para mim, para ele, principalmente nem para mim, para ele. Então eu preciso de olhar para o meu filho e olhar as necessidades dele, intelectual. João Carlos, eu quero só fazer para entender melhor uma coisa, porque acompanhar o filho depende de etapas, tanto a educação
e quanto também a vida escolar, depende do momento que o filho está, da idade que o filho está. Então, se um filho, ele é pequeno, né, ele tem 2 anos, ele demanda uma realidade na escola. Você precisa ir para entender como que ele está se relacionando na escola, como é que ele está cognitivamente. Essa presença, ela vai fazer o filho crescer intelectualmente e vai fazer o filho amadurecer e sentir o afetivo, sentir que ele é importante. É importante. Que ele é alguém, aí né? continua, que né, ele João tem Carlos? valor. Que né? ele tem valor. Aí, no decorrer da vida escolar, em cada momento, a família tem uma presença importante. E é aquilo que você falou no início, né? Nem sempre o pai tem capacidade para... Às vezes o próprio pai, porque a própria vida não ajudou com que ele pudesse intelectualmente estar bem mais preparado, mas isso não quer dizer que ele não possa ajudar o filho. A sua presença ali, dando a força para o filho, a sua presença estimulando o seu filho. Se você percebe que você não tem capacidade que você não tem já aquele conhecimento para você poder ajudar o seu filho, é importante que você peça ajuda para o seu filho, entendeu? O seu filho vai compreender, o seu filho também não é bobo, não. Ele vai compreender. E se a mãe, João Carlos, não tem condição emocional, né? Porque ela não está conseguindo ser paciente, tem essa questão emocional, não só cognitiva, não consigo nem aprender porque eu não sei a matéria. Mas emocionalmente ela não está dando conta de levar, eu né? acredito, eu vou dizer uma coisa que é algo que eu acredito pela experiência. E eu tenho dito para algumas mães, se você não tem condição de ensinar o seu filho, é melhor que outra pessoa faça e você fique no lugar, não de uma professora que cobra o dever de casa, que fica ali com aquele... Porque esse lugar é muito limitador, né? Você tem que ser muito firme, às vezes, ali. E aí perde essa questão, às vezes, do afetivo, que a mãe está precisando ter com o filho. É melhor que você peça outra pessoa para ensinar, mesmo que você não tenha condição financeira, procure alguém que possa te ajudar. E você fique no lugar do amor. Meu filho, e aí? Fez o dever? Como é que foi para a escola? Fica no lugar da maternagem, né? No lugar do amor. É melhor que seja feito isso se você não tiver condição. Porque é estressante ensinar, né? Ficar ali todo dia. Olha, e o pai, a gente tem sempre falado isso para os pais, né? Falado isso para os nossos filhos, né? Você não tem que tirar 10. Você não precisa tirar 10, dá o máximo que você pode. É o máximo que você pode. Se o seu máximo é 10, louvado seja Deus. Mas se não é, meu filho, eu estou vendo você estudar, eu estou vendo você se esforçar. Não, viu? Eu estou vendo você correr atrás, eu estou vendo a sua angústia, eu estou percebendo o seu movimento. Meu filho, é isso aí que eu quero de você. Eu quero que você invista, você corra atrás, que você mostre que você está procurando o conhecimento. Isso que é o bonito. E o filho vai amar isso daí, entendeu? Eu tenho alguém por mim. Sim, e a exigência escolar, ela vai aumentando, ou não é aumentando, mas em cada momento da vida há uma exigência própria. E nessa exigência própria, o pai tem que acompanhar para entender isso. E essa construção intelectual, porque a gente não é uma caixinha separadinha, é um movimento, né? Sim. Quando eu aprendo, mas você me dando esse apoio, com certeza a minha parte intelectual e cognitiva vai ser maior, porque eu acredito em mim. Justamente, porque existe o crescimento intelectual, mas tem um crescimento também de maturidade. Emocional. Emocional. Esse suporte o pai pode dar. Esse suporte, né? E o que o pai tem que estar muito atento, a família tem que estar muito atento ao movimento da própria escola. Olha, a escola está fazendo o papel dela, exigir do seu filho. Essa esponja de absorver isso daí, é nós que temos que ter. É nós que temos que ser também para os nossos filhos. Porque se eu entrar na conversinha da escola, na cobrança social que está acontecendo hoje, eu vou exigir do meu filho algo que ele não possa dar. E tem escolas hoje que eu dou aula para pedagogia e tem escolas hoje que realmente eles entendem que as pessoas que são únicas. Apesar que é difícil isso acontecer em escolas superlotadas, né? E aí não dá para acompanhar um por um, mas as escolas entendem isso e estão tentando ajudar. Porque eu estou desse lado da pedagogia hoje e eu vejo que é uma luta hoje para a escola alcançar isso também, de ajudar os filhos, né, a serem aquilo do melhor que eles podem ser. Tem algumas escolas que têm essa realidade. Então, João Carlos, olha, nós temos aí, então, esse crescimento que o filho tem, biológico e de etapas de desenvolvimento, a infância, a segunda infância, né? Aí depois vem
todo o ensino fundamental que vai acontecer nessa infância, e depois o ensino médio, e depois vem a universidade, né? Vem a preparação para a universidade, e vem toda essa questão social. Nós temos que conhecer o máximo nosso filho, saber o máximo que ele pode dar, e também saber o que ele não pode. Porque sempre alguém pode dar alguma coisa. E o pai e a mãe têm que ter essa habilidade. Para descobrir isso. Descobrir. E reforçar isso. Isso aí. E reforçar. E motivar isso. Isso. Principalmente a motivação. Porque isso vai... O que isso vai acontecer com o filho? Vai atingir principalmente a estima dele. Ele vai começar a perceber, primeiro, o valor que ele tem. E o quanto de valor que ele também é. Tem uma coisa que tem acontecido já há muito tempo na história, é que quando o filho, ele alcança, por exemplo, o ensino médio, os pais abandonam a escola. Ou antes tem acontecido isso, não vão mais às reuniões, não participa da vida do filho na escola, não conhece a realidade do filho na escola. Isso prejudica, o filho não se percebe cuidado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Luísa, principalmente nas universidades, né? O pai se ausenta na presença deles diante do filho. E quantos filhos estão se perdendo por aí? Quanto? Tá vendo? Eu estar com meu filho, não necessariamente eu tenho que estar ali com um lápis ali na continha junto com ele. A minha presença paterna e materna com meu filho, para ele sentir que ele é alguém que não foi abandonado em nenhum momento da etapa da vida dele. Sim, eu tenho que acompanhar essa vida. Gente, quantos universitários estão se perdendo? Ser pai e mãe é para sempre. É para sempre. Olha, até quando a gente morre, a gente não deixa de ser pai e mãe, não, porque a gente vai existir dentro deles. E aquilo que a gente ensinou e aquilo que a gente fez vai permanece na memória. Na memória. Não tem jeito. Uma vez pai, para sempre pai. Uma vez mãe, para sempre mãe. Não tem jeito mais. Agora é assumir com responsabilidade. E assumir com responsabilidade é entender aquilo que o filho pode dar de melhor. E se ele puder, você tem que exigir, né? Você tem que pedir mesmo, mas o melhor que ele pode dar. Então, ele sempre pode dar. Quem tem uma deficiência intelectual, pode dar. Pode dar. Quem tem um autismo, pode dar. Quem tem uma dificuldade de leitura específica, pode dar, como nós falamos. Uma dificuldade específica, por exemplo, de cálculo, um TDAH, um transtorno desse que nós falamos, sempre pode. E olha, o bonito, Luiz. Não tem jeito. As pessoas podem. Por detrás dessa estrutura, talvez normal, talvez uma estrutura doentia, tem uma pessoa. É isso que nós devemos olhar. Há uma pessoa ali, uma pessoa que talvez ela não vai ser a nível profissional uma pessoa de destaque, mas ela pode ser uma pessoa. E de destaque o que ela fizer, né, João Carlos? Ela não vai ser aquilo que o mundo tem colocado, que é o destaque. Que deveria ser. Porque nós temos teorias que falam também dessas capacidades intelectuais, né, que não, dessas inteligências múltiplas, que Gardner fala, que não só existe um tipo. Mas nós temos outras, nós temos musical, nós temos outros tipos de inteligências e que a gente precisa valorizar. E se eu descubro isso junto com meu filho, e principalmente se ele realmente descobrir isso aí, Luísa, ela vai ser ela. Sim. Ela vai se descobrir enquanto pessoa. Inteligência física, justamente. De um esporte, uma inteligência emocional. Ela vai se realizar enquanto pessoa. Sim. O mais importante é isso. Que ela vai fazer aquilo que ela foi chamada a fazer. Isso aí. E não aquilo que eu projetei e que eu desejo que ela faça. Ou então o que a sociedade tem projetado. Sim. Para os nossos filhos. E acaba a gente absorvendo isso como uma verdade. Então, nós temos atendido, por isso que nós temos trazido alguns temas, né? Esse é um deles, pessoas que vivem uma angústia. Agora, pessoas jovens. Não são pessoas adultas, não. Pessoas jovens. Principalmente os jovens têm chegado... 15, 16, 17 15, 16 anos. Olha, com transtorno de ansiedade. Sim. Né? Porque, e aí, eles têm ido ao consultório porque estão se medicando. Né? Estão tomando algumas medicações que são apropriadas para aquele tipo de transtorno. Porque se você tem um TDAH e você é comprovado esse diagnóstico, às vezes é preciso você ser medicado. Sim. Nós não vamos dizer que não. Agora, essa hipermedicalização que está acontecendo, por quê? Eu não tenho
eu não sou superdotado, mas eu estou sendo cobrado pelo mundo que eu tenho que ter uma capacidade muito superior para alcançar aquela profissão. É a profissão daquela universidade. Eu procuro um médico, né? Eu procuro um outro profissional, ou eu consigo essa medicação de alguma forma e começo a utilizar uma medicação para dar um up, né? Para conseguir algo a mais que eu não consigo fazer. Então eu tomo Ritalina, Venvance, que são medicações importantíssimas, mas para aqueles que realmente têm. E aí eu tomo para ganhar um benefício com isso. E o pai, às vezes, não estão sabendo. Às vezes até incentiva, né? Ou incentiva para alcançar aquele rendimento que ele quer que o filho alcance. Olha, é muito triste. É muito triste porque aí o filho começa a viver uma depressão. A sociedade está adoecendo. Os nossos jovens, os nossos filhos estão adoecendo. Isso. Por causa de uma exigência de alcançar um patamar, porque eles estão colocando aí que talvez, não necessariamente nós precisamos de alcançar isso daí. Né? Então, que filho eu quero? Acho que isso é importante, né? Que filho eu quero? Isso que é importante estarmos pensando sobre isso. Tá? Porque os nossos filhos, muitas vezes, estão sendo levados por causa do movimento que está acontecendo na sociedade, eles não estão percebendo isso daí. Agora, quem deve perceber isso? Os pais. Isso é estar junto nos estudos. Não estar junto nos estudos, não necessariamente ali na objetividade do estudo do dia a dia, mas analisar o que está acontecendo. É importante os pais fazer essa análise. Social e essa análise também daquilo que o filho é, daquilo que o filho realmente pode oferecer. E valorizar aquilo que o filho... É bom demais. Olha, eu me sinto muito valorizado quando alguém olha para mim e diz assim, você é capaz de fazer isso, faça. Que bom. Eu me sinto valorizada e eu consigo fazer aquilo que eu sou capaz de fazer. Olha, e como é triste, né, a gente escutar dos filhos falando que os pais dizem, olha, essa profissão, isso não. Você vai morrer de fome. E a pessoa está ali, o jovem está ali. E a gente sabe que o pai está amando quando ele fala isso. Não é por mal, não, né? Sim. Ele quer tanto que o filho, vendo essa sociedade mas ele está sendo levado pelo movimento social. Sim, aí que pensar isso. Tem que a família tem que estar muito atenta também a esse movimento, entendeu? Que está acontecendo socialmente. Para não deixar os filhos se adoecerem. E o que vai acontecer com esse filho aí doente? Ele vai deixar de ser ele. Ele não vai alcançar o que precisaria alcançar. Ele pode cair num vazio existencial. Ele pode cair numa depressão, numa doença. Ele pode deixar de ser ele. Sim. Isso é muito triste. Um jovem já não sabe mais o que fazer da vida. Como as escolas hoje têm visto, tem artigos sobre isso, da importância da família dentro da escola, né? Participando ativamente da escola. E como elas têm pedido essa participação. Então, é muito importante que o pai participe dentro da escola, sabendo a realidade do filho, o que o filho vive ali dentro. Porque tem outras questões, João Carlos, que podem interferir no aprendizado, que não tem a ver com cognição, mas tem a ver com comportamento. Sim. Ele pode não se colocar ali dentro da escola, aceitando os limites e as regras que são colocadas ali, e aí pode complicar o estudo dele ali. Sabe, hoje é considerado difícil até o superdotado, porque o superdotado é visto como aquele, superdotado, né? Mas também, se o pai não souber como lidar com isso e a escola não souber, isso vai ser um problemão. Ele não vai dar conta de ficar dentro da sala. Então, esse que também é superdotado, ele também vai ter dificuldade. Se o pai não acompanha isso, se o pai não está perto dele, para saber o que fazer nesse momento, é difícil para ele também. Os talentosos, né? Os superdotados. Aí, a gente já indo no nosso caminho das nossas finalizações, né? Olha aí, o que é a família, tá vendo? Ela segura, tá vendo? Ela é essa esponja, que ela segura... Esse bem-estar. Ela vai fazer o quê? Esse bem-estar de absorver o que a sociedade está fazendo e saber colocar isso para o filho de uma forma mais leve, para que ele não seja tanto atingido hoje, como ele está sendo atingido hoje. É preciso conhecer o filho para isso também.
Isso é acompanhar o filho. Acompanhar o filho no desenvolvimento dele. É. E dentro desse desenvolvimento também há um desenvolvimento escolar que o pai precisa acompanhar. E nisso, sabendo as dificuldades que ele tem, sabendo as potencialidades. Isso. Eu acho muito importante na avaliação. Não só as dificuldades. Os profissionais, né? Um abraço para meus alunos que estão assistindo esse programa, eles assistem, eles me falam. Um beijo para você, meus alunos, do 3º ano de psicologia, do 7º ano de psicologia, do primeiro período de pedagogia, todos os alunos que estão assistindo. É importante quando a gente faz uma avaliação, um diagnóstico, é muito importante, até para o pai fazer isso também, levar o filho para fazer essa avaliação, é importante que também nessa avaliação conste a potencialidade, aquilo que também é bom, aquilo que o filho é bom. Porque através desse bom que é falado nessa avaliação, o pai, a partir dali, ele pode valorizar isso que é bom. O que ele tem de bom. É de suma importância. A avaliação não é só para dizer o mal. Né, dizer o mal. E quando o pai faz essa avaliação, ele precisa olhar também aquilo que realmente está acontecendo. Não é o mal, mas aquilo que está acontecendo de limite e aquilo que ele precisa melhorar e aquilo que ele tem de bom também para valorizar e motivar. E você que está aí na sua casa, né? Você que talvez tenha um filho aí, que você também está se percebendo aí. Ai, quanto o meu filho é difícil, né? Olha, não perca esperança no seu filho não, tá, querido? Ele tem jeito sim, ele tem suas potencialidades. Ele tem os seus dons. Então descubra com ele os dons que ele tem e valorize isso daí. Participe da escola com ele, participe dos estudos. Se for preciso, busque uma avaliação. Existe avaliação neuropsicológica, existe psicodiagnóstico, existem muitas vias, até mesmo médicos, que podem nos ajudar nesse momento. E daí não ficar tão pesado aí para você também. E nós agradecemos, né? Você que é sócio contribuinte, você está sempre junto com a gente, né? Fazendo acontecer esses programas. Patrocinando esse programa, né? Um beijo para você, tá? Que você está aí, né? Esse programa só aconteceu porque você investiu, né? Talvez você gostaria de falar o que nós estávamos falando, né? Mas você investiu financeiramente. E aí a gente está falando para vocês, né? Usando... Por vocês. Por vocês. Um grande beijo. Um beijo, um abraço. Até o próximo programa. Deus abençoe vocês, tá? Mãe, me ajuda a enxergar, ilumina minha estrada, me conduz até o